Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, que a gente torce junto. Ufa, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. Vocês têm noção do que acabou de acontecer, gente? Olha só, eu não vou aqui falar só da questão anímica e da questão da felicidade pela vitória. Mas claro, vou fazer toda uma análise do jogo. Mas olha, hoje o Maurício fez o jogo da vida dele. Olha, impressionante assim, ó. Quem ainda tinha alguma dúvida sobre a qualidade do Maurício, ele tem 21 anos, hein? 21 anos o Maurício, a gente não pode nunca esquecer disso. Ele é um garoto, é tão garoto quanto outros garotos que tem por aí, mas que não tem nem um décimo da capacidade dele. E aí, olha, vou te dizer uma coisa. Resolveu o jogo, mas a gente tem coisas para conversar sobre o que aconteceu no jogo de hoje. Todo jogo ele começa uma hora antes com a escalação de quem vem para campo. E aí vocês viram, né, no vídeo anterior que a gente conversou aqui sobre qual o time que eu considerava ideal para o Inter entrar em campo. E aí eu trouxe aqui que o Inter deveria entrar com o Moledo na zaga, né, em vez do Mercado, com o Depena no lugar do Johnny ali no meio e com o Maurício no lugar do Pedro Henrique. Apesar do Pedro Henrique ser um baita jogador, que já fez coisas grandiosas pelo Inter esse ano, nesse jogo especificamente eu senti que era o jogo do Maurício. Eu acreditei que o Maurício poderia trazer um equilíbrio tático maior ali para o Inter e poderia fazer com que o Inter chegasse com uma qualidade talvez até surpreendente para o próprio Flamengo, porque, assim, uma coisa que eu sentia no meu coração, talvez eu tô falando besteira aqui, é papo de torcedor mesmo, sabe? Mas eu sentia que talvez a marcação no Pedro Henrique, por ele ter feito 8 gols na temporada, não fosse com a mesma intensidade e qualidade do que a marcação feita no Maurício. Talvez não foi por isso que o Pedro Henrique não desempenhou tão bem no primeiro tempo. Eu até achei assim, ó, que o Pedro Henrique foi longe de ser o pior jogador do Inter no primeiro tempo, nem pensar assim. O alemão não jogou absolutamente nada, era um jogador que a gente tinha uma esperança muito grande. Eu mesmo, né, escalei ele como nosso centroavante. Todos nós, 45 mil torcedores no Beira-Rio e milhões de colorados espalhados pelo mundo inteiro estavam escalando o alemão para essa partida. Infelizmente, não aconteceu e eu tive um sentimento de que poderia o alemão sair já no intervalo para a entrada do Luca, o que não aconteceu em nenhum momento. O Luca ficou no banco na partida, nem entrou para o jogo, né? E o Mano mais uma vez escalou o Luiz Adriano, que, como já era de se esperar, também não fez nada, né? Não jogou absolutamente nada, que é o que ele tem apresentado aí no Inter nas últimas oportunidades. O Johnny jogou um futebol pobre, ele se posicionou extremamente mal, teve bolas ali que o Inter poderia ter chegado com mais perigo, e o próprio Johnny jogava de zagueiro do Flamengo por causa do fraquíssimo posicionamento dele, pela falta de tino para a jogada, por não entender o jogo, enfim, o Johnny ele não pode ser titular do Internacional. Talvez ele possa ser reserva, talvez o caso dele não seja assim tão grave quanto o do Luiz Adriano, mas tem que pensar muito bem antes de escalar Johnny. E o Mano Menezes, ele tá abraçado no Johnny. Eu até brinquei aqui com os amigos meus que talvez tinha que fazer até um teste de paternidade, né, para ver se o Mano Menezes não é pai do Johnny, porque talvez o amor paterno justificaria, né, o Mano escalar o Johnny em todas as partidas, irritando a torcida colorada. Pois bem, a gente teve alguns destaques positivos que jogaram bem desde o começo do jogo, que eu achei os dois laterais, o Igor Gomes e o René, fizeram partidas exemplares. O René, na minha opinião, foi o segundo melhor do Inter em campo. Eu estava já pronto para chegar aqui no vídeo e dizer que o René foi o melhor em campo, mas aí eu não estava esperando ainda pelo que ia acontecer, né? O que o Maurício fez ali. Enfim, Campagnaro nos mostrou que ele é o nosso camisa 5, até a volta do Gabriel, ou até mesmo para disputar posição com o Gabriel. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu esperava muito do Campagnaro e realmente ele está correspondendo à minha expectativa, está me fazendo muito feliz. Ele assumiu ali a posição de primeiro volante e, na minha opinião, não pode mais sair do time. Ele é o dono da posição
indiscutivelmente, assim, não dá mais para cogitar tirar o Campagnaro desse time, exceto se ele não tiver condições físicas de jogar. Se ele tiver em condições, joga e joga bem e está nos desempenhando um grande papel aí como primeiro volante. Gostei bastante da atuação dele. Ontem a gente escalou o Moledo, né? Eu falei o Moledo para entrar o Moledo, né? Como dupla de zaga do Vitão. O próprio Vitão não vem bem, mas na minha opinião ele está indo um pouco acima do mercado. Fez uma boa partida hoje, teve alguns erros ali. No lance do gol do Flamengo, acho que o erro foi dos dois, tanto do mercado quanto do Vitão. E eu não tenho plena convicção se o Flamengo realmente faria aquele gol se tivesse ali o Moledo. Porque o Moledo, a gente sabe que ele é uma ceifadeira, né? A hora que a bola aparecesse ali na área, ele ia chutar a bola lá na arquibancada superior e não tem conversa, né? Talvez o mercado foi muito fraco ali naquele corte. Enfim, não vou dizer que o gol foi culpa do mercado ou culpa do Vitão. Foi culpa de uma falha do sistema defensivo colorado. O Flamengo abriu o placar. Naquele momento da partida, o Flamengo estava ali numa crescente. O jogo foi muito de altos e baixos, né? Teve momentos que o Inter estava melhor, momentos que o Flamengo estava melhor. É um jogo muito equilibrado, assim, bem... eu até gostei, assim, no contexto geral de tudo, né? Eu gostei que o Inter conseguiu manter um equilíbrio ali com o Flamengo, sendo que o Flamengo é o elenco mais caro do Brasil, um dos times que são os mais vitoriosos aí, dos mais vitoriosos dos últimos anos aí no futebol do Brasil e da América do Sul, né? Então é um time que a gente tem que sempre respeitar, sempre tem que ter um certo nível de preocupação maior ali com o Flamengo. E aí o Gerson, até a entrada do Maurício ali, e até que o Maurício desabrochou no jogo ali, o Gerson ele era o melhor jogador em campo. E continuo mantendo que ele foi o melhor jogador do Flamengo em campo. E estava muito complicado, muito difícil de marcar o Gerson. E ele fez um salcedo ali na área do Inter. Meteu a bola para a rede, ninguém conseguiu tirar aquela bola. 1-0 Flamengo. Aí, no primeiro lance, na primeira jogada que o Maurício tocou na bola, ele já abre o placar para o Internacional. 1-1 jogo, e o jogo ficou muito parelho, e aí o Inter conseguiu dar uma equilibrada nas coisas, e aí por um momento eu senti até que o Kehler parecia querer matar um pouco de tempo, parecia que estava todo mundo um pouco meio satisfeito assim com o empate. Eu até não entendi muito bem isso, porque eu não estava satisfeito com o empate, eu queria que o Inter tentasse a vitória até o último momento. A torcida que estava lá certamente também queria isso, queria que o Inter fosse para frente e conquistasse essa vitória, né? E fosse para cima até o último momento. E aí o Flamengo pressionou, bateu. Inclusive, fazer um parêntese aqui para a arbitragem, assim, eu não acho que a arbitragem tenha tido um papel muito relevante na partida, mas me chamou a atenção uma arbitragem de Santa Catarina, que a gente sabe que a maioria das pessoas lá em Santa Catarina ou torcem para o Inter ou para o Grêmio. Esse árbitro colorado não é, né? A gente sabe que ele não é colorado. Então, existe uma grande possibilidade desse árbitro ter crescido como gremista, né? Mas tudo bem, até que a arbitragem dele foi tranquila, exceto pela quantidade de cartões, né, da partida, que a gente viu 3 cartões para o lado do Inter, nenhum para o Flamengo. Em cada lance que poderia dar cartão ou não para o Inter era cartão, para o Flamengo nunca era. Nos lances que poderia dar falta ou não para o Inter, né, não era, e para o Flamengo era falta. Então, assim, foram pequenos erros, né, mas que, na minha opinião, não interferiram no resultado final da partida. E aí, o jogo estava 1-1, o Flamengo veio para cima, teve vários lances na área do Inter, que a bola bateu, rebateu, teve cabeçada na trave, teve de tudo um pouco, e o Inter conseguiu resistir ao ataque do Flamengo. E aí o juiz deu 9 minutos de acréscimo, a partida iria então até os 54, e aí 1 minuto antes, aos 53 do segundo tempo, o Maurício foi lá e guardou. Foi lá uma jogada incrível do Jean Dias, assim,
Até não sei se foi ou não pênalti, talvez o lance iria para o VAR, mas o árbitro não marcou o pênalti quando o Jean Dias caiu, e a bola sobrou para o Maurício botou na rede 53 do segundo tempo, e o Inter trouxe esses 3 pontos para conta, e que assim, o resultado nos trouxe lições, né, do que melhorar, e aí o Mano Menezes pode pegar tudo que aconteceu nessa partida e anotar no seu caderninho, na sua prancheta, para que esses erros que aconteceram hoje não aconteçam, principalmente para escalar melhor o time e não precisar transformar o time ao longo da partida porque está tudo errado, né? E ao mesmo tempo também temos que dar aí uma analisada naquilo que funcionou para tentar inserir no time titular aquilo que funcionou. E a gente viu muito bem, por exemplo, que o Maurício funcionou. Pedro Henrique hoje estava um pouco abaixo, quem sabe o Maurício não é uma boa opção para titular aí no próximo jogo. Mas isso eu vou abordar nos próximos vídeos. 3 pontos na conta contra o Flamengo, que é um time gigantesco, é um time muito grande. A gente conseguiu uma vitória na raça, no suor e no sangue, e com uma torcida maravilhosa, que é a torcida colorada, que estava lá presente, lotou o estádio e merecia sair com essa vitória. Deixa aí teu like, se inscreve aí no canal, deixa o teu comentário, fala se eu falei besteira, se eu falei coisa certa, me corrige no que eu tiver errado aí, e a gente vai fazendo esse canal crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, gente. Valeu!